vamos aqui apresentar um seminário sobre oscilações com os discentes Caio Carvalho e Daniel Neri, o docente Alexandre Lopo, e esse é um seminário de Laboratório de Física 2. Bom, primeiramente vamos falar um pouco sobre o movimento oscilatório, né? O movimento, ele é um movimento que se repete, que volta a uma posição em determinado tempo, e pode ser ou não periódico, a depender da perda de energia que acontece nesse sistema. Exemplo disso são as cordas de violão, o movimento de translação da Terra, ou ainda o ciclo do motor, né? Que faz parte desse processo aí de movimento oscilatório. Temos também um pêndulo. Às vezes a gente se pergunta por que estudar oscilações, né? E na verdade as oscilações é a base inicial para a parte das ondas, que estudamos em física e também em laboratório, onde as oscilações fazem parte do processo ondulatório. Alguns exemplos disso são as ligações intermoleculares, que quando ligados os átomos, eles vibram e criam essas ondas que oscilam, por diferença de potencial que ali existe. Um outro exemplo é o som, que no caso deles são moléculas que se chocam, dando esse efeito sonoro, mas que também faz parte do movimento oscilatório. E na situação também vem do assunto das ondas. Mas, como foi dito aqui, as oscilações são a base para tudo que vem relacionado às ondas, né, a parte da ondulatória. Um outro exemplo também é a luz, que está presente em todo lugar, né, por assim dizer. São as ondas eletromagnéticas, né, assim como o micro-ondas, ultravioleta, o raio gama, o raio X, infravermelho, onda de rádio. Todas essas são eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas. E outro exemplo também que é importante citar é o calor em sólidos. Então, um exemplo prático, né, são as máquinas e os computadores, que precisam de controle dessas ondas, né, para que não superaqueça, né, o sistema. E ao falar de movimento oscilatório, né, de oscilações, é importante também falar de movimento harmônico simples, MHS, que é um caso especial de oscilações. Nesse MHS, né, ele diz que a força é diretamente proporcional à distância e à posição de equilíbrio. E essa força ela vai sempre apontar para a posição de equilíbrio. E uma fórmula também muito tratada é a fórmula de Hooke, que apresenta sobre esse efeito em uma mola, né, conhecido como também sistema massa-mola. Essa fórmula ela é descrita pela seguinte fórmula, né? Jeito. F, que é a força, no caso, que é dada em Newton, é igual a menos K, que é uma constante de proporcionalidade, vezes o X, que é a distância que tem, no caso, né, da mola até esse ponto de equilíbrio, que é dado em metros. E aí está um exemplo. Da mola contraindo e voltando. A gente tem algumas fórmulas importantes neste processo. A primeira fórmula que a gente tem é a função horária da posição do movimento harmônico simples, MHS, que tem a seguinte fórmula. X é igual a vezes o cosseno de ômega mais θ. A gente tem outra função também, que é a função da velocidade do movimento harmônico simples, que tem a função V, que é igual a menos ômega vezes A vezes seno, entre parênteses, ômega mais θ. A gente também tem a função da aceleração do movimento harmônico simples, que tem a seguinte fórmula. A é igual a ômega quadrado vezes A vezes cosseno e ômega mais θ. Que X indica a posição oscilante, a amplitude corresponde ao raio, θ que indica a posição angular e dado que indica a variação. A gente tem outros exemplos de movimento oscilatório. A gente tem este movimento oscilatório aqui, que é quando não tem... Que é com atrito e o outro sem atrito. A gente também tem um movimento circular, que é o MCU, também conhecido, e também o mais popularmente, que é o movimento das molas, que é muito trabalhado também quando tratamos de oscilações. Questão. O pêndulo se locomove com uma velocidade angular do π 4 Hz por segundo. Com base nisso, encontramos a sua oscilação.
E aí, para calcular, né, essa fórmula, a gente vai usar a fórmula da velocidade angular, né, que é dado ali que V é igual a 2πf. Aí a gente substitui o π sobre 4, que ele deu da velocidade, e fazendo esses cálculos, vamos achar que a frequência é de 0,125 Hz, né, que é a resposta letra A da questão. Temos outra questão. Qual a função horária da aceleração de um oscilador harmônico que apresenta a amplitude de 3 metros e a velocidade angular de 8 Hz por segundo, e constante na fase igual de 2π? Bom, a resolução para essa questão, a gente só faz substituir na questão da função horária da aceleração, né, que como vimos também aí, existe essa função horária, assim como da velocidade e também da posição. Aí é só a gente pegar e, no caso, substituir essas informações, né, que é dado pelas questões, e aí substituindo esses valores, a gente vai ter que a função da aceleração, né, desse oscilador vai ser de 192 vezes cosseno, né, 8t em parêntese mais 2π, né, para poder fechar essa questão da função horária da aceleração. Essas são algumas referências que utilizamos para realizar o trabalho. Agora vamos apresentar um pouco sobre o simulador. O simulador utilizamos o VASCAR, muito bem utilizado aí, né? Questão de explicação de oscilações ele apresenta muito bem. Nesse simulador a gente pode ver, no caso, várias formas, né, de oscilações mesmo, né? Pode ser através de mola, pode ser através de som, através de luz. É um momentozinho aqui que deu um bugzinho no aplicativo. A gente vai abrir de novo aqui. A gente vai abrir de novo. Que às vezes dá uns erros técnicos. Mas no próprio slide a gente mostra aqui exemplos de como funciona o oscilador do VASCAR. A gente tem os movimentos aqui das molas, do pêndulo também. E assim, o pêndulo, que é no caso o pêndulo de Newton ali, né, muito bem conhecido também. E todos esses, né, assim como os outros também apresentados no trabalho, eles tratam de movimentos oscilatórios, né? A questão das ondas, também popularmente dita.